O foco desse vídeo hoje é para mostrar para vocês como funciona o movimento dos pés e para você entender para que serve todas as marchas. Porque quando você começa a dirigir, você só começa fazendo, sem entender nada. Depois que você aprende a fazer, você tem que entender aquilo que você está fazendo. Então, é isso que a gente vai fazer hoje. Entender o câmbio e entender o funcionamento dos pés. Bora lá? Câmbio. O câmbio nós temos 5 marchas e a ré e o ponto neutro. O ponto neutro é aquele que não tem marcha nenhuma. Então, quando, por exemplo, você liga o carro em ponto neutro, você pode acelerar o que você quiser, que o carro não sai do lugar, ele está neutro. Por isso que quando está no neutro, você não precisa, estar com o pé até o fundo da embreagem. Agora, se você tiver a primeira, com o carro parado e tirar o pé, ele pula e morre. Então, o ponto neutro não tem marcha nenhuma, ele está neutro. Agora, a segunda marcha, terceira e quinta, é tudo igual à troca de pés. O diferencial está entre a primeira marcha e a ré. As demais é tudo igual. E para quem tem dúvida, às vezes, quando trocou a marcha, saber onde está, o bom de você memorizar é que sempre para frente é ímpar e para trás é par. Então, para trás só tem a segunda e quarta, que são números pares. Para frente é a primeira, terceira e quinta, ok? Então, a segunda, terceira, quarta e quinta, o movimento dos pés sempre vai ser igual, tá? Agora, a ré, qual é o diferencial da ré? A ré é para pequenas manobras para trás, onde você trabalha meia embreagem, você não solta toda a embreagem. Por quê? Porque se você soltar toda a embreagem, o carro corre demais. Então, a marcha ré, pequenas manobras, você trabalha com meia embreagem. O que é meia embreagem? É o ponto que o carro anda, que é a famosa tremidinha, né? Na realidade, o ponto da embreagem é o ponto que você solta a embreagem e o carro começa a andar. Então, esse é o ponto da embreagem, o ponto de saída do carro. E a primeira marcha, ela serve para sair com o carro, E para fazer pequenas manobras para frente também, igual a marcha ré. Pequenas manobras para trás, pequenas manobras para frente e saída. As demais marchas, as trocas são iguais. Agora, qual é a diferença dessa primeira para as outras marchas? A diferença é que quando você vai jogar a segunda marcha, terceira, quarta e quinta, você já está acelerando. Quando você vai sair com o carro está parado, você não está usando acelerador, você usa a embreagem e o freio. Por isso que é diferente das outras marchas. O acelerador que está a diferença delas. A maneira de soltar é a mesma, não muda nada. A única diferença é que a primeira marcha você está com o carro parado e as demais você já está acelerando. E tanto a primeira marcha como a ré para pequenas manobras, você não solta toda a embreagem, você trabalha com meia embreagem. Por exemplo, você para o carro na sua garagem, você achou que ficou muito para trás, você quer ir um pouquinho só para frente. Se você soltar toda a embreagem, ele vai correr. Agora, se você trabalhar com meia embreagem, solta um pouquinho, vai aliviando o freio, ele vai andando devagarinho. Aí a maior dúvida também é a seguinte, porque você aprende a parar o carro, você freia, pisa na embreagem e depois freia novamente. Quando você trabalha em meia embreagem, quando você não solta toda a embreagem, você não precisa frear para depois pisar na embreagem. Você não soltou toda ela. Então, você pode pisar na embreagem primeiro para depois pisar no freio. Vamos ver isso no pé? Para sair com o carro... Não, vamos lá. Vamos entender, eu vou começar, em vez de começar com a primeira marcha, eu vou começar com a segunda, terceira, quarta e quinta. Não vou falar o número porque o jeito de fazer o pé é o mesmo.
Então, tanto na segunda, terceira, quarta e quinta, eu já estou acelerando, quero mudar a marcha. Eu vou parar de acelerar, pisar na embreagem até o fundo, trocar a marcha, soltar o pé e acelerar. Então, eu estou acelerando, piso na embreagem até o fundo, coloco a marcha, solto, ó. Quando chega no ponto da embreagem, eu já começo a acelerar. Eu não preciso, primeiro eu fiz errado de propósito. Eu soltei toda a embreagem para depois voltar a acelerar para vocês entenderem. Mas na realidade, ó, quando eu chego no ponto, que é mais ou menos minha embreagem, eu já começo a acelerar para poder soltar o resto. E esse finalzinho depois da tremidinha, ele é bem lento. Então, acelero, paro de acelerar, piso, troco, solto e já acelero. Pode ver que eu comecei a acelerar antes do pé chegar no chão. Por exemplo, numa subida, se você jogar a segunda, tipo assim, tô acelerando, paro, piso, troco, solto, para depois acelerar, o carro perde a força. Porque o que dá força para o carro é o acelerador. Então, numa subida, por exemplo, quanto maior a subida, maior tem que ser o acelerador. Então, eu estou acelerando, vou jogar a segunda numa subida. Paro de acelerar, porque eu não posso acelerar com o pé no fundo da embreagem. Mas quando chega no ponto de saída, eu já posso acelerar para depois soltar. Isso é a minha embreagem, o ponto. Eu não posso acelerar com o pé no fundo da embreagem. Mas quando chega no ponto, eu acelero para depois soltar. Ah, mas faz barulho. Faz barulho porque você começou a acelerar no ponto errado. Se você soltar mais um pouquinho e continuar acelerando, ele para o barulho. O problema é que as pessoas congelam o pé, às vezes, no ponto errado. Por isso que faz barulhão a hora que você acelera com o pé na embreagem. Porque ele não está no ponto de saída ainda. Então, solta um pouquinho, ó, acelera, que ele para o barulhão. Aí você vai trocar para a segunda, por exemplo. Olha lá, pisou, trocou, soltou, acelerou. Ó, quando um entra, o outro sai, ó. Ó. Certo? Agora a primeira marcha. A primeira marcha você não está acelerando. Você tá com o pé lá no fundo. Solta até tremer. Se você aliviar o pé e o carro for para frente, significa que o ponto tá errado. Você tem que pisar mais um pouquinho, porque você soltou muito a embreagem. Por isso que o carro às vezes morre. Porque você tirou o pé, ele já começa a andar e você solta muito rápido, demora para acelerar e ele não aguenta. Isso principalmente na subida. Na subida, ele, por exemplo, uma subida grande, ele tem que tremer bastante. Só que se você soltar o freio e ele começar a andar, antes de acelerar, ele já morre. Por isso que morre na subida. Então, você só pode soltar totalmente, ó, vai sentindo com o pé no freio. Tremeu, ele ficou paradinho, é o ponto exato de você acelerar primeiro para depois soltar. Então, o ponto de saída exato é quando você alivia o freio e o carro fica parado. No morro, na reta. Agora, descida não. Se você soltar o pé do freio com o pé na embreagem, ele já começa a andar. Só que se você demora para soltar, ele começa a correr demais e você não consegue soltar. Por isso que na descida, ó, solta um tiquinho, já tira o pé do freio e continua soltando. Você pode até ficar segurando um pouquinho aqui no freio, mas não com tanta força. Porque se você soltar até tremida na descida com o pé firme no freio, ele vai morrer. Então, por isso que tem que aprender a aliviar o freio. Então, a primeira marcha, se você observar, eu vou fazer sem falar agora. Eu estou aqui, ó. Aliviei, tá parado? Ó como é igual a segunda, ó. Deixa eu pôr o pé aqui, que eu já tô acostumada. Pode ver que é o mesmo movimento da segunda, ó. É o mesmo movimento. A diferença é que você tá com o pé aqui. E você só pode livrar o pé totalmente daqui quando você tiver certeza. Você tem que aprender a pisar. Por exemplo, você começa pisando pesado no freio. Só que você tem que ir aliviando para sentir o ponto que o carro vai andar. Aí é a hora que
carro tá... Se ele começar a andar, você pisa um pouquinho, acelera e depois solta. Ó, o movimento de primeira é igual ao de segunda, terceira e quarta, ó. Igual. A única diferença é que você tem que sentir a hora que o carro para. É essa a diferença da primeira para as outras marchas. E na ré, por exemplo, eu não sei se eu já expliquei isso aqui, eu já fiquei até meio confusa. Meia embreagem. Ó, andou, pisa, andou, pisa. Quando eu não solto toda a embreagem, eu não preciso frear para depois pisar na embreagem. Quando eu solto toda a embreagem, é freio, embreagem e freio. Agora, quando eu trabalho com meia embreagem, eu posso pisar na embreagem até o fundo para depois frear. Por quê? Porque ele praticamente não andou. Se eu frear antes de pisar totalmente a embreagem, ele morre. Agora, se eu soltar, tiver com a embreagem solta, eu tenho que frear, pisar na embreagem para depois frear. Agora, meia embreagem, não. Eu posso pisar primeiro para depois frear, porque eu não soltei toda ela. Certo? Deu para entender? Valeu, tchau, tchau.